Fala galera, então chegamos na nossa última disciplina da P1 e do nosso plano de ação. E quando eu achei que fosse ali a reta final, que a gente estava acabando, TI é muito grande. Então o que eu fiz aqui, tá? Eu particionei. Se você entrar aqui na ementa, a gente já vai entrar, a gente tem 5 macroassuntos. Então eu vou analisar individualmente cada um em 5 vídeos de TI e vai estar bem organizado isso aqui dentro da nossa área do aluno, tá? Eu vou deixar alinhado direitinho os 5 tópicos de TI. Vamos lá então, vamos aqui para a ementa e o porquê. Eu estava dando uma analisada e eu achei que seria melhor a gente fazer análise por grupos, tá? Então, esse primeiro grupo aqui vai cobrar um pouco mais ali da informática básica. Hardware, software, Windows, a parte de rede, por exemplo, aqui a parte de LAN, WAN, protocolo TCP/IP. A gente tem dentro de tecnologia da informação uma página específica só dessa parte de redes e eu acredito que não vale a pena aprofundar tanto nisso, tá? Mas tem coisa que a gente pode buscar, por exemplo, computing, a gente buscou lá na parte específica, noções de virtualização também saiu da parte da informática básica e foi para a específica, tá? Então, esse primeiro filtro, só para mostrar para vocês aqui, deixa eu só puxar para cá. Já está feito, tá vendo? É esse aqui? Não, puxei errado. É esse aqui, ó. Esse aqui. Então, virtualização, hardware, equipamentos, tal, Linux, tudo que está nesse primeiro macrotópico eu selecionei, botei aqui até 2014 e a gente tem 126 questões da FCC. O que eu vou falar para você? Plano de ação. Plano de ação. Então, eu vou pegar cada um desses 5 tópicos e vou criar um cadernão específico, para não ficar um negócio muito misturado, porque é muito assunto. E aí, para você se localizar, fica ruim. Então, para a informática, eu particionei para ficar mais organizado, tá bom? Então, vamos lá. Plano de ação. 5 macroassuntos, como que você vai enfrentar? Estudo 100% reverso. Eu sempre trago uma historinha para você acreditar no que eu estou falando. Quando eu fiz lá a prova da Cefaz Rio Grande do Sul, nos anos lá de 2020, né? 2020 foi Cefaz Rio Grande do Sul. Eu peguei aquela ementa de edital, foi Sebrasp, e eu só fui vendo questões. Você vai explorando os conceitos através das questões. O professor explica, o aluno, o, o concurseiro, né, o aluno lá bota os comentários e a gente vai estruturando dentro de cada assunto aquilo que está sendo cobrado. É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou ensinar isso amanhã. Você pega lá no Note, dentro de cada macro assunto, você ainda pode criar pequenos caderninhos ali, anotações com tópicos específicos, e você vai fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V da teoria aplicada em cima das questões. Nunca teoria para questões, questões para teoria, entendeu? Então, esse aqui é o nosso primeiro cadernão. A gente conseguiu identificar bem aqui os assuntos, né? Só para você dar uma olhada aqui, tá? Vamos bater aqui juntinho, ó. A parte de hardware. Então, a gente tem tudo de hardware aqui, quer ver? Ó? Calma aí, aqui, ó, hardware. Já foi selecionado. Que é a pasta grande, uma pasta completa. Aí depois aqui entra em software, sistema operacional, rede. Então, a gente tem aqui toda a parte de sistemas operacionais, Linux, equipamento, meio de transmissão, conexão, protocolo de rede, conceitos, modelos e tipologia de rede, Windows 11, ó, Linux que ele está cobrando, dispositivos de armazenamento, tudo isso aqui está dentro de hardware. Conceito de LAN, WAN, que é a parte de rede, né? Conceito de internet, extranet. Vamos confirmar aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó, informática. Peraí. Informática, ó. Sistema operacional, aqui, ó, parte de rede, está tudo aqui. Internet, aqui, eu já ia deixar passar batido aqui, ó, LAN, WAN, conceito de internet, extranet. Então, a gente bota isso aqui também, ó. Pronto. Aí o resto aqui é navegador, correio, serviço, isso aqui não cai não. Só o cloud computing e acabou, tá? Eu esqueci a parte de intranet e extranet. Essa IaaS, PaaS e SaaS está dentro de cloud computing. E virtualização, tá? Basicamente isso. Então, a gente tem aqui o nosso caderninho com 144 questões. Salvei as alterações, já está dentro da nossa pastinha aqui. O próximo assunto que a gente vai ver eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse vídeo
em 5 vídeos, é melhor, fica mais organizado. Então, o próximo assunto que a gente vai ver é fluência em dados, tá bom? Então, finalizamos por aqui. Valeu! E vamos continuar aqui a nossa análise agora falando em fluência em dados. Vamos ver aqui rapidinho o que é isso aqui. Na nossa ementa do edital, está bem pequenininho. Ó. Ele fala de dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, qualidade de dados, acurácia, consistência, completude. A gente consegue achar isso lá no tópico de governança de dados. Tá vendo? O negócio fica meio solto. E aí depois ele volta para Excel, porque Excel é uma ferramenta, né, da Microsoft para manuseio de dados. A gente consegue criar as tabelas dinâmicas, consegue criar macros, né, que é uma programação VBA. A gente consegue manusear dados em planilhas. E o que a gente tem que fazer? Vamos ver questões FCC para a gente modelar. E aí, como eu já dei uma olhadinha aqui nesse intervalo, eu vou trazer umas técnicas que a gente utiliza aqui no TEC e que você pode levar para os seus estudos. O meu objetivo aqui é melhorar o seu aspecto aí processual também, procedimental durante os estudos. Então, vem aqui comigo rapidinho. Ó. Esses tópicos aqui, a gente não tem questões FCC disso aqui. Ó. Vou botar um filtro aqui FCC para você dar uma olhada. Que é a parte ali conceitual de dados. Ó, tem duas questões. Vocês concordam que é muito pouco para a gente dar uma treinada nesse assunto? Ou a gente vai só dar uma lida teórica? Uma pequena lida teórica de 100 páginas. Não vale a pena. Então, a gente pega aqui bancas que são boas, né? Boas bancas para puxar conhecimento. Então, a FGV foi para 8, mas certamente Sebrasp vai fazer dar um salto. 74. E aí a gente pode ver, FCC eram duas, né? Vamos ver aqui, será que vai ter questão FCC ainda? Deixa eu só ver aqui, ó. Puxando, não, FCC são as mais antigas. Ó. Então, olha só, duas, 2015 para frente. Tá bom, a gente pode... Ou seja, é um assunto que não é muito relevante, não vale a pena também ficar se matando. Então, poderia criar um caderno FCC e depois criar um caderno com as outras bancas, reduzindo ali a os anos, né? E depois puxar o assunto Excel e juntar tudo. E eu vou fazer isso para ficar bem organizado e eu vou demonstrar para você como isso funciona. Então, inicialmente, a gente vai pegar todas as questões que tem da FCC. Então, eu vou criar assim, ó. Esse caderno aqui, eu vou chamar de dados FCC. E o que eu vou fazer? Eu vou salvar. Beleza? Volta aqui para minha pastinha. A gente vai ter o caderno aqui, ó, dados FCC. Vou criar um novo caderno. Aí eu vou puxar esses assuntos aqui de novo, que são assuntos de dados estruturados, né, que está dentro de governança. Vamos aqui, banca. Banca não, matéria assunto. Gestão e governança de TI. Gestão, governança, informações, ó, dados e dados estruturados. Então, são 115 opções. Removendo o lado desatualizada. Banca, vou botar aqui as bancas mais relevantes, tá? Então, FGV e Sebrasp. Só que aqui eu não vou aprofundar tanto. Eu vou só puxar mais um pouquinho, né, para poder ter um pouco mais de escopo. E aqui eu vou botar dados, outras bancas. Vocês vão entender o que eu estou fazendo. Estou ensinando uma técnica aqui para vocês, tá? E agora os outros assuntos aqui é a parte de Excel. Não tem como a gente fugir, é Excel, tá? Então eu volto aqui para a pastinha para vocês darem uma olhada. Ó. Então eu tenho dados FCC, dados outras bancas e eu vou criar aqui um novo caderno. Só que aqui, perdão, só que aqui agora é FCC, removendo lá da desatualizada, matéria assunto, eu vou em informática, que é onde tem Excel, informática, suíte de escritório, Microsoft Office, Excel, e eu vou pegar 2019, tem só 12, 16. Tô achando estranho, tá pouca questão. 2013 tem um monte. Será que se eu puxar aqui macro, eu vou achar em algum outro lugar? Deixa eu só ver aqui se não tem em algum outro lugar. Macro. Não tem, tá vendo? Em tabela dinâmica também não vai ter. Dinâmica. Não, mas aí não vai ter. Tô achando pouca questão aqui.
73, né? Pegar um Excel 2013 é muito antigo, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos puxar uma FGV aqui também. Aí já vem muita, né? Vem muita questão. Entendeu? Muita. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. Então a gente fez uma seleção aqui, porque o 13 é muito ativo. Pega o 19 e 16 para você ver aqui, então, ó, Excel FCC, tá bom? Removendo nada, desatualizada. Vou gerar também. Vou voltar aqui, eu tô ensinando a técnica, o Paranauê para você, tá? Ó, tá bem aqui, Excel FCC. Eu vou criar mais um aqui, banca. Eu vou botar FGV, que parece que já tem bastante matéria, assunto, informática, informática. Suíte de escritório, Microsoft Office, Excel, 2019. Já tem 114. Eu pego aqui um ano, dou uma filtrada ainda só para pegar mais recente. É bom que vocês vão estar vendo aqui o Excel mais atualizado. Tem 68. Muita também, 38. Com 38 a gente já tem uma noção boa. Ah, bota mais um pouquinho aqui, tá? Então vamos lá. Excel, outras bancas. E gerar caderno. O que a gente vai fazer agora? Vai unir tudo para você ter esse assunto específico que é fluência em dados, a gente vai criar a união, tá legal? Então, eu volto aqui, ó, tem a função aqui unir, ó, unir cadernos. A gente pega dados FCC, dados outras bancas, Excel FCC e cadê Excel outras bancas? Ah, tá, que eu escrevi errado, ó, Excel outras bancas. Unir itens selecionados. Aí ele vai perguntar, importar resoluções anteriores? Isso não importa, eu nem fiz as questões. Excluir os cadernos selecionados. Eu vou botar que sim. Eu vou botar que sim. Aqui, ó, o novo nome, eu vou botar TI Fluência em Dados. Tá legal? TI Fluência em Dados. Criar. Novo caderno gerado, ó. TI Fluência em Dados. Então, agora ele tem 121 questões com a segmentação exata que eu fiz, entendeu? Pegando aqui, se a gente for ver por banca, a gente tem a maioria das questões, algumas questões FCC, não tem tanto, FGV e Sebrasp. Por quê? Porque eu botei na medida certa. Caso contrário, se fosse fazer um filtro único, ia ficar um caderno tão grande que eu ia ficar me afogando em outras bancas, perdendo a intenção do que eu estou trazendo para vocês. Que a intenção é o quê? A gente vê como a FCC está cobrando e usar outras bancas para poder aprofundar esses assuntos. Mas isso é importante porque você vai ver que esse assunto para a FCC não é muito cobrado. É importante, não é muito cobrado. Então, é interessante a gente trabalhar com 5 cadernos separados por causa disso, porque como está muito ampla a cobrança, a gente perde essa noção relativa do que é importante ou não. Então, a gente estuda com, em compartimentos. A gente está compartimentalizando os assuntos, beleza? Então a gente fica aqui com essa parte de fluência de dados. Vamos para o próximo assunto agora. Um grande abraço, valeu! Agora a gente vai pegar segurança da informação dentro de TI. Aqui está um assunto muito relevante. Segurança da informação e a parte de bancos de dados é extremamente importante para a área fiscal e realmente você vai ver que a FCC cobra muito. Então, pessoal, vamos lá, vamos ter dar um panorama geral aqui. Então, ele fala daqueles aspectos iniciais do ACID, né? ACID, confidencialidade, integridade, disponibilidade, conceito de ameaças. Então, isso aqui, né, vírus e tal, riscos, autenticação, senhas, tudo isso aqui eu achei no TEC e já vou trazer para vocês. Classificação da informação, política de controle de acesso e boas práticas, a parte de malwares, né, vírus, trojans, ransomware, phishing, tudo isso aqui a gente tem também. Conceitos básicos de firewall. A essa parte de LGPD, a gente pula, porque isso está dentro do direito administrativo, não precisa ver isso de novo. A parte de backup também, tem muita questão de backup e recuperação. Não achei especificamente nada em relação a desastres. Eu fiz busca por palavra-chave e realmente eu não encontrei. Vamos ver aqui o que a gente tem, tá? Deixa eu fechar aqui, voltar. Bom, então, inicialmente, conceitos, ó, ameaças, backup, firewall, antivírus,
procedimentos sem autenticação, tudo isso está ali. Demais recursos, criptografia, assinatura, certificado digital. Aí essa parte aqui de backup, ameaça e criptografia é a parte específica que tem bem aqui ó, no banco de dados, que é a parte que é focada no cargo de TI mesmo, mas eu trouxe. Por quê? Porque o edital ele pode cobrar. E como a gente está trabalhando com questões mais recentes aqui, não tão antigas, a gente tem que puxar tópicos específicos mais profundos de TI. Que a gente tem a parte de informática e tem essa parte aqui, ó, várias pastinhas de TI que são bem aprofundadas, tipo aqui a parte de banco de dados e tudo mais. Então, eu dei uma explorada nessa parte de segurança da informação para a gente poder puxar mais questões e ter uma volumetria melhor. Lembrando que aqui a gente está trabalhando só com FCC. Então, só para recapitular, vamos trabalhar com os macroassuntos, que são 5, e a gente vai seguir da questão para a teoria, montando ali, documentando para poder revisar depois. Não vale a pena nem um pouco, pessoal, pegar material teórico disso. Tem pouca aplicabilidade e outra, você vai estar estudando um escopo infinito. A gente tem que estudar o que efetivamente cai em prova. Tá? Então, nosso caderno aqui está montado. O nosso macro assunto aqui é segurança da informação. Tudo, a gente conseguiu levantar tudo, tá? Todo esse espectro aqui está dentro do TEC e é só você executar o nosso cadernão dentro do nosso plano de ação, que é a questão para teoria, tá? Eu fiz uma comparação quando eu estava falando lá de história e geografia. Por quê? Porque é muito amplo. TI pode ser cobrado minúcias, né? Dentro ali de ameaças, a gente pode ser cobrado uma minúcia muito específica. Então, por isso que é importante a gente estar pareado por questões, tá? Então, TI, segurança da informação. 165 questões, tá beleza? Gerar caderno. Então, vamos para o nosso próximo macro assunto. Valeu! Fala galera, então a gente entrou aqui no assunto mais importante de TI, tá? Um assunto muito importante mesmo. Então vamos ver o que tem de SQL aqui para a gente estudar. É engraçado que isso aqui é o meu dia a dia na Cefim Rondônia, né? A gente trabalha muito com essa linguagem de consulta de SQL. Usa aí o where, que são as condições, né? Group by para fazer agrupamento. Esse insert, update, delete é para poder colocar, inserir e retirar dados, né? Aqui é menos utilizado, a gente utiliza mais consulta. Count para pegar a quantidade, média, mínimo, soma, máximo, muito utilizado, tá? Vamos direto aqui no TEC para a gente ver como que isso aqui está cobrado. E aí eu tenho uma coisa interessante para falar para vocês, cara. É impressionante a metodologia aqui da Reverse Academy. Esses assuntos aqui de banco de dados especificamente, Data Warehouse, Business Intelligence está dentro de banco de dados também, mas eu vou gravar compartimentado porque eu falei que ia deixar bem organizado em 5 macro assuntos. Mas tudo isso aqui é banco de dados, tá? Tudo isso aqui está dentro do estudo de dados. Mas o que eu ia falar é o seguinte, na Reverso Academy, com uma aula de acelerador, que é uma aula de 2 horas, você consegue aprender tudo isso aqui. Você vai aprender a programar, né, entre aspas, que não é uma programação, é uma consulta, em SQL. Com apenas uma aula você tem uma noção geral disso aqui e já praticando as questões você consegue modelar FCC e está pronto para a prova. Porque a gente tem a metodologia muito refinada já. E o Arthur, que manja muito aqui nessa aula de banco de dados, ele dá muita aula de banco de dados, ele tem uma didática muito boa. Beleza? Então vamos aqui no TEC direto para mostrar para vocês o que a gente selecionou. Então, e batendo aqui com o edital, tá? É que eu selecionei na ordem errada, mas então, conceitos iniciais, no SQL, né? Definições de SGBD, selecionei certinho. Conceitos e fases de modelagem de dados, que é modelagem lógica, conceitual, é bom ter um pouco essa noção. Modelo relacional, que é esse modelo de consulta SQL, de banco de dados relacional, a gente utiliza isso. As consultas SQL, que tem os tipos de comandos, né? Que é de definição de dados, de manuseio de dados, de consulta e por aí vai. São as sublinguagens SQL. Então tá tudo selecionado direitinho. Essa parte toda aqui de
where, order by, group by, insert, update, está dentro aqui das nossas consultas e comando SQL, tá? Deixa eu mostrar aqui na árvore para você. Ó. Consultas e comando SQL, sublinguagens, que é DDL, DML. Agora, essa parte de PLSQL, isso não precisa colocar não, tá? Procedures, tudo mais. Isso aqui não precisa colocar. Então, a gente tem 224 questões da FCC para a gente modelar. Então, eu vou criar aqui já o nosso cadernão, fundamento de SQL, TI, fundamento de SQL. Seguindo, eu vou botar em letra maiúscula. Não, pode botar em minúscula, só para ficar mais fácil. E seguindo a nossa linha de ação, que é você pegar as questões, vai construindo o repertório teórico a partir das questões. Não façam o contrário, pessoal. São 10 questões de TI, então dá para a gente estudar de uma forma muito fluida. E quando você chegar na prova, você vai se surpreender que você vai saber fazer tudo. Você vai ter falar que vai saber tudo é complicado, porque pode cobrar uma coisa específica. Mas você já vai ter uma linha de ação que a banca costuma cobrar. E você vai muito bem, beleza? Então, vamos criar aqui. Gera caderno. Caderno criado, 224 questões. Vamos para o nosso próximo assunto, que é Data Warehousing, né? E depois Business Intelligence. Valeu, um grande abraço. Fala, galera. Agora a gente está dando uma olhada em Data Warehousing. Eu tentei separar de Business Intelligence, mas não foi possível. O Tech não deixou. Mas vai ser interessante, porque eu vou ensinar uma técnica nova para vocês aqui que eu não tinha mostrado, que é a busca por palavra-chave, para a gente conseguir filtrar e montar um caderno de qualidade, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo Data Warehouse, pegando aqui no Tech. Então, basicamente, o que ele tem aqui de Data Warehouse é DW, né, e Datamart. E aí, aqui no edital, ele fala também de armazenamento histórico, análise de dados, diferença entre bancos de dados operacional, data warehouse, e aqui entra o conceito de OLAP e OLTP. Então é importante a gente colocar isso também. Então, modelagem dimensional, e ele traz o Business Intelligence, não teve como fugir. Então, selecionando, a gente já seleciona esse outro assunto. Por isso que a gente vai ter que juntar. Na verdade, então, não vão ser 6 macro-assuntos, vão ser 5, né? Eu tinha falado 5, mas na verdade são 6. Ó. Se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vão ser 5, porque eu vou juntar a Data Warehouse com Business Intelligence. Beleza. Só que tem alguns detalhes aqui que a gente vai ver junto, tá? Então, mineração de dados está fora, Big Data está fora, Hadoop está fora, Power BI. Então, é o Power BI, é o Power BI que a gente vai trabalhar aqui agora. O que eu fiz aqui? Eu criei um caderno, porque FCC tem muito pouco, tá? Se eu botar aqui FCC, você vai ver que não tem quase nada. Ó, tem uma questão. Mas na verdade é o seguinte, ó, foi mal. É que se eu selecionar aqui o Power BI, tem uma só. Até 2014 tem uma só. Mas aí eu não vou selecionar aqui. Eu vou criar um outro caderno e a gente vai fazer a união de novo, tá? Então, vou botar FCC também. E a gente vai trabalhar com outras bancas. Então, eu vou colocar aqui, ó, a parte de Power BI, FCC mais outras bancas, para a gente fazer a união. E o outro ponto aqui, que ele fala em Tableau. Ele traz aqui também Tableau, cadê? Tableau. Vamos tentar puxar aqui agora, só que não existe, tá, esse assunto, Tableau. Se a gente tentar colocar aqui matéria-assunto, não tem esse assunto. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a busca por palavra-chave. Então, só para poder explicar essa minúcia aqui do TEC para você. O TEC, ele tem a árvore dele, que é como se fossem os diretórios. São várias estantes com gavetas e com pastas. E aí, o professor, quando recebe essa questão, ele vai lá e categoriza. Opa, deixa eu pegar essa questão aqui. Eu vou botar nessa gavetinha aqui dentro dessa pasta. Só que, às vezes, nem todos os assuntos vão ter pastas. Mas isso não significa que se você pegar uma folha lá em algum local, vai estar escrito Tableau. E é isso que a gente vai buscar agora. A gente vai fazer a por busca por questões, tá? E a gente vem aqui, ó, trecho de enunciado. Eu vou jogar aqui Tableau.
tem 117 questões que aparece essa palavra tableau. Ó, tá vendo? Tableau, tableau, tableau. Mas tudo interessa para a gente? Não. Então, eu vou gerar um caderno 1. Eu vou vir aqui no índice, ó. E eu vou remover tudo que não tem a ver com TI. Ó, banco de dados, tem 7 questões. Gestão e governança de TI. Então, isso aqui eu não vou remover. Finalizar a edição. Pronto. Então, aqui a gente tem, ó, pouquinho, né? É bem pouquinho. Acaba que isso aqui está dentro de modelagem dimensional. Então, para que eu vou filtrar? Está dentro de modelagem dimensional já. Ó, ixi, cliquei sem querer. Dentro de modelagem dimensional, Big Data, aqui foge um pouquinho. Análise de dados, ó, nem Tableau tem aqui. Mas está muito solto. Sem classificação, ó, tem um negócio aqui sem classificação. Aí aqui já acho interessante, tá vendo? Sem classificação. O que é sem classificação? Sem classificação é porque o TEC não categorizou ainda. Entendeu? Não categorizou. E eu vou ensinar uma outra dica aqui para vocês, tá? Estou aproveitando aqui para poder ensinar a dica de manuseio aqui do TEC. Então, sistema de informação tá solto, né? Tá vendo? A opção vem aqui só no enunciado. Então, isso aqui tá meio solto, seja no Rio e tal. Power BI e Tableau. Tem um aqui da Quadrix também. Tá, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, eu vou criar esse caderno aqui, que na verdade já está criado. Ó. Vem aqui em estatística, ó, em branco, porque tem a palavra-chave Tableau. Eu vou escrever aqui, ó, Tableau. Pasta de destino, eu vou botar aqui onde está o nosso Cefaz Piauí, reverso Cefaz Piauí. Eu vou botar aqui, ó, juntar. Juntar. Salvar. Pronto. Então o Tableau está salvo. Aqui a gente tem o Power BI. Vou botar aqui também TI, Power BI, gerar caderno. E aqui a gente tem a nossa padrãozinha aqui com Data Warehouse, Data Marketing, Business Intelligence, que eu vou colocar o nome de quê? De Data Warehouse, vou botar aqui, ó, TI. Data Warehouse mais Business Intelligence. Tá legal? Mas não acabou, tá, galera? Eu vou gerar aqui agora com vocês, ó. Gerei, vou voltar para a nossa pasta, agora a gente tem que fazer a união, tá? Ó, TI, Data Warehouse mais Business Intelligence, eu vou unir com Tableau e Power BI FCC e outras bancas. Então, vamos lá, unir cadernos. Você vê que a gente construiu tudo isso juntos essa semana. Tableau, Power BI e Data Warehouse. Unir. Excluir os cadernos selecionados? Sim, eu quero criar um caderno só. E aí eu vou botar um nome padrão, criar. Pronto, já foi gerado. Se a gente for pegar esse caderno aqui agora, ele tá com aqueles assuntos ali doidão que a gente pegou, tá? Sem classificação tem duas, né? Que são aquelas lá que a gente viu de Tableau e tudo mais. Então a gente fez um caderno bem condensado para a gente poder mandar brasa. Já temos então os 5 macro assuntos para estudar. Tá vendo essas técnicas de manuseio do TEC e tudo mais? Não estou tentando vender o curso, não, até porque esse curso não está mais à venda, que era o código reverso. A gente ensinava tudo isso de manuseio do TEC. A gente está produzindo um novo curso, uma superprodução, para ensinar a estudar para concursos, mas é só para falar para vocês que a ferramenta você precisa aprender a manusear. É um excelente gestor de questões, é o TEC. Tá? Então, se você não utiliza, eu aconselho com muito empenho, porque a galera que está sendo aprovada está usando. É a última geração aí de sistema de questões que já é antigo, mas veio evoluindo ao longo do tempo. Pessoal, esse então é o nosso plano, tá? A gente está finalizando, é o nosso plano de ação para a tecnologia da informação para Cefaz Piauí. São 10 questões, então você modelando bem a FCC, a tendência é que na hora da prova, quando você bater o olho, você vai saber resolver. Porque se você pegar todo o espectro de cobrança de 2025 até 2015, cara, a chance de cair repetido é muito grande, porque repete muito.
E a gente voltando aqui para o TEC, para a nossa visão geral de TI, nossos 5 macro assuntos aqui, cara, tem questão pra caramba. A gente somando aqui vai dar algo em torno de 800 questões, então tem questão demais para trabalhar, partindo das questões para a teoria. Fechamos aqui o nosso plano de ação e amanhã, quinta-feira, é o grande dia. É o dia que a gente vai pegar o nosso plano de ação, que seria o plano prático para executar, e a gente vai trazer para o campo de batalha. Como que a gente vai sincronizar todas essas disciplinas para chegar no dia D afiado? Tamo junto. Aqui abaixo, na descrição, a gente tem o link para poder entrar no grupo de novidades, o link para você ingressar no sistema, onde a gente está preparando aqui os PDFs de resumo de tudo que a gente trabalhou na semana. E também, eu não poderia deixar de falar que no nosso domingo, dia 14 de abril, 14 é mole, dia 13 de abril, 13/4, no domingo, às 9 horas, a gente vai fazer o lançamento desse projeto, que vai ser o projeto mais completo e mais forte para a Cefaz Piauí. Você quer fazer o pós-edital mais agressivo da sua vida? Estudar com muita força, mesmo com muita intensidade? Então, é só você acompanhar a gente aí que no domingo vai ser lançado esse projeto. Um grande abraço e até a próxima.